Olá, alunos. Professor Jean, da disciplina de Matemática Financeira. Vou gravar esse vídeo com vocês aqui e vou postar ele no Classroom, fazendo um comentário, como eu tinha comentado com vocês, sobre as questões ali que tiveram o maior número de erros, né? Algumas questões ali que durante as aulas o pessoal errou, né? Então eu vou fazer alguns comentários, embora as questões tenham feedback na própria questão. Eu vou fazer alguns comentários do que eu acho que pode ter acontecido ali para a pessoa errar aquela questão, tá? Então a gente vai fazer uma revisão da aula 0, que era a revisão de juros, né? E daí a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, até a aula 6, que é o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação de vocês. Esse vídeo vai estar postado ali no grupo e os slides também dessa apresentação, para quem não conseguir assistir o vídeo ou quiser imprimir, também vai estar disponível ali em material de apoio. Então, a primeira coisa, né, vou reforçar ali que seria interessante que vocês continuem com esses dois aplicativos baixados no celular, porque a gente vai continuar usando eles, né, a calculadora financeira e o Devendum, que é para simulador de financiamentos e sistemas de amortização. Tá? Então, esses dois aplicativos a gente vai usar durante o curso. Quem não baixou ainda, baixe. Quem excluiu, baixe de novo, porque ele vai ser importante. Aí na aula 0, que era a parte da revisão de juros, uma das questões que teve assim bastante erros, né? Então aqui no caso foi 4 erros de 16 pessoas que responderam essa questão. Era uma questão até relativamente simples. Uma TV custa à vista R$ 2.900 e a prazo fica em 24 parcelas mensais de 250. Aí eu queria saber qual a taxa de juros cobrada. Então, a solução você teria que primeiro calcular o valor montante, o valor final, né, que é o valor a prazo, 24 vezes 250, que é o valor de cada parcela, vai dar um valor montante de R$ 6.000. Aí então os juros que você pagou ou vai pagar no final dessa compra equivale a 6.000 menos 2.900, que é o valor à vista, ou seja, você vai pagar um valor de R$ 3.100 só de juros. Então, para calcular a taxa, quantos por cento de juro você pagou ao mês, basta você pegar esse valor do juro, dividir pelo 2.900, que é o valor à vista, e dividir de novo esse resultado, que vai aparecer na calculadora, por 24, que é o número de parcelas mensais. Como a parcela é mensal, a taxa de juro vai ser mensal. Quando você divide ali 3.100 por 2.900 e depois divide por 24, vai aparecer um número com vírgula. Para facilitar a leitura em forma de porcentagem, você multiplica por 100 o resultado. E aí você vai chegar em 4,45 e mais alguma coisa. Eu arredondei ali na segunda casa decimal. Então essa seria a taxa de juro. Então vejam que dos 16 que responderam, 12 acertaram. Tá? Provavelmente esse que marcou 5,54 até fez o cálculo correto, mas na hora de marcar a alternativa pode ser que tenha se enganado ali, se confundido, invertido o 4 com o 5 na hora de marcar a alternativa correta. Nessa mesma aula também tinha um outro problema, que era para calcular o valor montante. Provavelmente ali o erro que aconteceu com maior frequência ali, quem respondeu a primeira alternativa foi que calculou por juros simples. Assim eu presumo, tá? Quem errou ali, marcou a última alternativa, provavelmente deve ter feito a conta certa e também se enganado na hora de marcar a alternativa. Então, dessas 16 pessoas que responderam, 11 acertaram essas questões, né? E 5 erraram. Então, foi um número bastante grande de erro ali. A maioria deve ter calculado por juros simples, sendo que se é caderneta de poupança, e o problema está dizendo ali, ó, a juros compostos. Faltou um pouco de atenção na leitura. Se usou juros simples e o problema está pedindo juro composto, é só um problema de interpretação mesmo, falta de leitura. A solução
Ou você usa aquele primeiro aplicativo que eu indiquei logo no início ali, ou você usa a calculadora científica. Eu coloquei aqui a resposta como se fosse usando a calculadora científica, né? Mas se você colocar no aplicativo e preencher ali os valores conforme eu ensinei em aulas anteriores, o resultado sai automaticamente. Para quem for fazer na calculadora científica que tem no celular, basta ativar a função, você vai pegar o 40.000 vezes, abre o parênteses, 1 mais 0,3%, que é a taxa, fecha o parênteses, aí você vai ter uma tecla que é parecida com o acento circunflexo, ou x elevado a y, você vai ver lá xy ou yx, que vai fazer essa função da potência elevado a 36. Digitando ali e dando Enter, vai aparecer o resultado, R$ 44.554,70. Então, quem errou ali, marcou a primeira alternativa, 44.320, é porque fez juros simples. E quem errou, marcou a última alternativa, provavelmente fez o cálculo certo, só que na hora de marcar a alternativa se confundiu ali de novo, trocou o 4 com o 5 de posição. Já na aula 1 dos sistemas de amortização, então eu coloquei essa questão aqui como exemplo, né? Faça uma simulação do financiamento de um imóvel no valor de R$ 50.000 pelo prazo de 4 anos com a taxa de 8% ao ano pelo saque e construa a planilha de amortização. Então, primeira coisa, a amortização é o valor que você paga da dívida mensalmente. Então, você vai liquidar essa dívida de acordo com o número de parcelas contratadas, sem considerar o juro. Então, a amortização você pega o valor total e divide pelo número de parcelas. No caso aqui é 4. Então, R$ 12.500 é o que você vai amortizar, é o que você vai abater da sua dívida mês a mês, sem contar o juro. O juro vai ser calculado sempre sobre o saldo devedor. Então, o juro que você paga na primeira parcela vai decrescendo, vai diminuindo até a última parcela, esse juro vai cada vez diminuindo mais. A parcela do financiamento, ela é a soma do valor da amortização mais os juros que você vai pagar no período. Então, veja aqui no primeiro mês, o período 1, o juro de R$ 4.000, ele é calculado 50.000 vezes 8%, o que deu 4.000. Somado com o valor da amortização, que essa sim é constante, 12.500, você vai ter um total de 16.500. O que você vai amortizar do teu saldo devedor? Não é o 16.500, é o 12.500. Então, de R$ 50.000 que você devia, você vai estar devendo agora R$ 37.500. Esses R$ 4.000 é o juro que você está amortizando, tá? Para o cálculo da segunda parcela, da segunda prestação, a taxa de juros é 8%. Você vai calcular esse 8% em cima do 37.500, porque agora você não deve mais 50.000, você só deve 37.500. Então, 8% vezes 37.500 vai dar o valor de R$ 3.000, que é o juro do segundo período. Somado com a amortização constante de 12.500, então você vai ter uma prestação de R$ 15.500. E o teu saldo devedor diminui, né, para R$ 25.000. É 37.500 menos os 12.500. Para o terceiro período a mesma coisa, você vai pegar 8% de 25.000, o que dá 2.000, somado com os 12.500 da amortização, a parcela de R$ 14.500. E a amortização ali, 25.000 menos 12.500, dá um saldo de 12.500. E no quarto e último período, né, então 8% em cima de R$ 12.500, você vai ter R$ 1.000 de juro. Somado com a amortização, você vai ter o valor da prestação de R$ 13.500 e o teu saldo devedor fica zerado. 12.500 menos 12.500 vai dar zero. Na última linha você tem os totais. R$ 10.000 é o total de juros que você pagou. A soma das 4 parcelas de R$ 12.500 fechou os 50.000, que era o valor do empréstimo. A prestação, né, no total da prestação ali você pagou R$ 60.000, que é a soma da amortização mais os juros do período. E o teu saldo devedor tem que fechar em zero. Então, nessa tela aqui eu tenho um exemplo que a gente fez na aula
de uma simulação de um financiamento, um valor um pouco maior, de R$ 300.000, feito no aplicativo, no Devenda, né, simulador de financiamento. Então você abre o aplicativo, digita os valores ali, R$ 300.000 o valor à vista do imóvel, o prazo, 360 meses, a taxa de juros, 0,6%. E aí, preenchendo esses dados, você vai obter através do aplicativo todos esses valores que estão aqui nas perguntas, né? Na aula 2, ainda sobre sistemas de amortização, então uma questão aqui que também teve uma quantidade de acertos não muito grande, mas é bom comentar, né? Então o que acontece? A amortização é a redução do valor de uma dívida por meio de pagamentos parciais, sendo que os juros sempre são calculados sobre o saldo devedor. Então eu acabei de explicar ali na planilha, né, naquela tabela do exercício anterior. O juros sempre é calculado em cima do saldo devedor. Por isso que as suas parcelas vão diminuindo mês a mês ou ano a ano. E conforme você vai quitando o financiamento, o teu saldo devedor vai diminuindo e o valor calculado sobre os juros também vai diminuindo. Tá? Então essa informação era verdadeira. Duas pessoas marcaram como falso, provavelmente não tiveram acesso ao material antes de responder essa questão, porque essa questão estava bem clara ali, né? Então já passando para a aula 3, né? Então a aula 2 foi só essa questão aqui que eu achei que merecia um comentário. Na aula 3, também ainda falando sobre sistemas de amortização, o valor de uma dívida no valor de R$ 50.000 foi liquidada pelo sistema de amortização constante, SAC, em 48 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira delas um mês após a data do empréstimo. Se a taxa foi de 2%, é verdade que... Então, nessa questão você deveria usar o aplicativo, né, preencher ali os valores, e aí vocês veriam que a resposta correta seria a alternativa da letra D. O saldo devedor, após ser paga a 20ª prestação, foi de R$ 29.166,67. Então, você usando o aplicativo, você preencheria ali os valores que você tem, e ali na parte de parcelas você veria que a alternativa correta corresponde à letra D. Então, 14 pessoas de 17 acertaram essa aqui. Já na aula 4, sobre o assunto financiamento imobiliário, leia cada afirmação e classifique-a como verdadeira ou falsa. Então, nessa linha aqui, que seria a terceira linha, né, porque eram várias opções, várias linhas, né, várias afirmações. Sou obrigado a pagar seguros do financiamento imobiliário? Sim, você é obrigado a pagar. O seguro não é para você, é para o banco. Não, é um seguro para o banco que caso venha acontecer algum imprevisto ou o proprietário venha a falecer, o seguro se responsabiliza pela quitação das parcelas do financiamento. Então, esse seguro, você não é que você paga para você, é muito mais um seguro para o banco do que para você. Então, é obrigatório pagar esse seguro. Claro que os seus herdeiros, né, os seus dependentes, ficam com o imóvel. O seguro paga o imóvel, a propriedade continua ali para os herdeiros, mas é uma garantia para o banco que o banco vai receber o dinheiro do valor do financiamento, as prestações que faltam, tá? Então é um seguro muito maior para o banco do que para você. Claro que você também está coberto, seus dependentes estão cobertos, mas é um seguro muito mais para o banco do que para o próprio comprador. Ainda nessa mesma de verdadeiro ou falso, já na linha 5, né? É possível conseguir financiamento imobiliário com um banco, mesmo estando com o nome sujo, ou seja, tendo restrição? Veja que eu coloquei ali ainda, ó, com um banco. Algumas pessoas devem ter confundido, aqui no caso 4 erraram, né, das 14 que responderam, porque lá no texto dizia lá que era praticamente impossível, né, conseguir. Não quer dizer que é impossível. O que isso pode ter confundido? No texto dizia que era quase impossível.
Você pode conseguir o financiamento imobiliário mesmo estando com o nome sujo? Pode, desde que você faça o financiamento com um amigo seu, né? Diretamente com uma construtora, com a empreiteira que está fazendo a obra. Você pode fazer um financiamento, mas não com o banco. Com o banco é impossível, chance zero de você conseguir fazer um financiamento imobiliário. Porque a primeira coisa que eles consultam é se você está negativado. Então, se você está negativado, já nem anda o processo, nem continua, já para ali mesmo. Depois tem uma outra série de requisitos que você tem que preencher. Mas se você está negativado, está com o nome sujo na praça, já nem anda o processo, é a primeira coisa que eles consultam. Então você pode conseguir fazer um financiamento de imóvel através de um conhecido, de um parente, de uma empresa, né, que não tenha essa restrição do nome, né? As empreiteiras, tem algumas empreiteiras que se você der algumas garantias para ele, carro ou mesmo uma propriedade, né, como garantia, como entrada, eles abrem uma exceção dependendo do caso, mas isso aí é muito difícil, né? Geralmente as construtoras, as empreiteiras que fazem financiamento, além da taxa de juros ser muito maior do que a taxa do banco, eles também querem algumas garantias do que a pessoa vai honrar com o financiamento, né? Então acho que isso pode ter confundido alguns ali. Com o banco, é chance zero de você conseguir um financiamento imobiliário ou qualquer financiamento estando com o nome sujo. Já na aula 5 também ali uma questão que fala sobre o uso do FGTS, permite a utilização do FGTS para abater o valor das prestações e amortizar a dívida. Então, dos dois sistemas de financiamento imobiliário que a gente estudou, que a gente viu ali nas aulas, o único que permite a utilização do FGTS é o Sistema Financeiro Habitacional, o SFH. Até porque os recursos do financiamento são do FGTS e da poupança. Então, o sistema financeiro imobiliário, que é destinado a empresas, pessoas jurídicas e imóveis não residenciais, eles nem usam o FGTS, é um outro sistema de financiamento. Então, ali seria o SFH, que permite a utilização do FGTS. Porque os recursos destinados ao financiamento de imóveis residenciais já são oriundos do próprio FGTS e da poupança. Então aqui 3 pessoas erraram. A alienação fiduciária é o contrato entre devedor, fiduciante e o credor fiduciário, em que a posse do bem só é transferida ao credor, ao devedor, após o pagamento de pelo menos 50% da dívida. Essa afirmação está errada, tá? Errada. 14 pessoas acertaram. A transferência do vendedor ao comprador, ela só é feita depois do pagamento integral da dívida, 100% e não 50%. Tá? Você só pode transferir o imóvel para o seu nome depois de quitado todas as obrigações relacionadas a esse financiamento, e não 50%. Em nenhum momento, em nenhuma parte da apostila e do vídeo está dizendo esse valor de 50% da dívida. Então aqui também mais uma de verdadeiro ou falso, que era uma sequência, né, de 5 ali de questões. Então 2 pessoas erraram. No SFH, os recursos são provenientes do FGTS e da poupança, então também a pessoa que errou ali é porque não leu a apostila, que estava bem claro ali, né? E eu acabei de comentar na questão anterior que no sistema de financeiro habitacional os recursos são ali basicamente provenientes do fundo de garantia e da poupança, né? No caso do sistema financeiro imobiliário SFI, após 60 dias de atraso, o imóvel pode ser leiloado. Essa afirmação ela é falsa. O que está errado ali? O valor, né? Os dias. São 90 dias e não 60 dias. Tá? Então, no SFI, ele é mais flexível, né? Algumas regras, alguns requisitos são mais flexíveis, as taxas são flexíveis, mas em compensação, ali, a questão do leilão de imóveis é muito mais agilizado do que no sistema financeiro habitacional da Caixa, né? Porque ali tem um processo bem longo que a pessoa
tem condições de renegociar suas parcelas em atraso. No SFI não, é bem mais rápido ali o processo de reintegração com o banco, né? Então você tem 90 dias. Se você ficar inadimplente por 90 dias, aí sim entra o processo de leilão do imóvel, e não 60 dias. Ali que está errado. No SFH, a negociação dos custos e taxas do financiamento são mais flexíveis que no FSI, Sistema de Financiamento Imobiliário. Essa informação é falsa, é justamente o contrário ali, né? Por isso que é falso. É justamente o oposto, né? No SFI, que as taxas são mais flexíveis, né? Os valores de negociação são mais flexíveis. No SFH você não tem muitas opções ali, é o que é imposto para você ali, cabe você aceitar ou não. O poder de negociação é bem pequeno. Já na aula 6, o FGTS pode ser usado para o financiamento de reforma de imóvel. Essa informação é falsa. O FGTS ele pode ser usado para o abatimento de parcelas ou amortização da dívida. Ele é usado para o financiamento de imóveis novos ou construção de imóveis. Para reforma, não. Para reforma, você tem que procurar uma outra linha de crédito. Sobre o uso do FGTS no sistema financeiro habitacional. Assinale verdadeiro ou falso. Não existe um valor limite para o uso do saldo do FGTS? Existe. Lá no vídeo estava dizendo lá que é 800 mil reais. O imóvel não pode custar mais do que 800 mil reais, que daí já é considerado classe média alta, né? Daí já seriam pessoas com poder aquisitivo maior. Então daí já não se enquadra nas regras do uso do FGTS. Estava tanto no texto da apostila quanto no vídeo lá da aula. Também sobre o uso do FGTS no sistema financeiro habitacional. Ali é necessário aguardar pelo menos 2 anos para se usar o saldo do FGTS para abater o valor das parcelas. Verdadeiro. Mesma coisa, também estava descrita essa informação tanto na apostila quanto na videoaula, na entrevista lá. 2 pessoas erraram, provavelmente não viram o vídeo. Essa é o número 6, da aula 6. Um dos requisitos finais para o financiamento habitacional seja aprovado é que o comprometimento com o valor das parcelas não pode ultrapassar o valor de 30% da renda bruta mensal de uma pessoa. Um possível comprador com renda bruta mensal de R$ 1.800 seria aprovado caso a prestação do financiamento fosse R$ 560? Então, o que seria o valor bruto? É aquele valor que vem do Lerite sem desconto, o valor principal ali, sem o desconto de seguro, cesta básica, vale transporte, INSS, imposto de renda retido na fonte, enfim, é aquele valor principal ali, o teu salário sem nenhum tipo de desconto. Tá? É em cima desse valor que é calculado essa faixa de 30% aí de comprometimento da renda. Se uma pessoa ela ganha R$ 1.800 bruto e dentro dessa margem ali de 30%, né, de comprometimento da renda, você vai ter um valor de R$ 540. E aí você passou por todo o processo de análise de financiamento de imóvel, aí foi calculado o valor da parcela no prazo máximo dentro daquele teu perfil lá, seja 240 meses, seja 360 meses, não tem como você aumentar o número de prestações, o número de parcelas. Você já está no limite máximo dentro daquele perfil do comprador, dentro do perfil do imóvel. E aí, na hora do sistema calcular o valor da parcela, chegou no valor de R$ 560. E de acordo com esse critério ali do banco, 30% do teu salário corresponde a R$ 540. Por causa de R$ 20 a menos, qual seria ou quais seriam as opções dessa pessoa ser aprovado o financiamento? Ela seria aprovada? Num primeiro momento, não, porque ela não cumpriu esse requisito, ela não cumpriu essa regra, né? É R$ 20 a menos que ela está abaixo ali da margem de 30%. Então, num primeiro momento, ela não seria enquadrada ali, porque ela não preencheu o requisito. Mas, é claro que
o agente financeiro ali, a pessoa ali que está, o teu gerente que está tratando do financiamento, ele vai te propor algumas alternativas. Sim, você pode ser aprovado o financiamento desde que você aumente o valor da entrada, como a gente já viu em situações anteriores, em aulas anteriores, o mínimo que a Caixa, o banco pede para você dar de entrada no financiamento de imóvel é 20% do valor do imóvel. Você nunca vai conseguir financiar 100%. Então, o mínimo é 20%, mas você pode dar uma entrada maior. Dando uma entrada maior, com certeza o valor dos juros e das parcelas também vão diminuir. E aí pode ser que com uma entrada mínima aí que seja R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 a mais que você consiga dar de entrada, as parcelas fiquem dentro dessa margem ali dos R$ 560, tá? Ou ainda, se você não tem condições, o que você ofereceu de entrada já está no teu máximo, no teu limite máximo, você não tem como aumentar o valor da entrada, ele vai te propor que você comprove algum outro tipo de renda. Aí provavelmente ele vai pedir para você entrar em contato com um contador, né, da sua confiança, o contador que presta serviço para você, para ele fazer um olerite, um prolabore, um comprovante de renda, de alguma renda extra que você tenha, tipo alguma venda informal que você tenha, algum serviço que você preste no seu horário de folga, nos finais de semana, que você tenha como comprovar uma renda adicional, mesmo que ela não seja registrada em carteira, mesmo que ela não seja uma renda oficial, mas que seja uma renda extra que de alguma forma possa ser comprovada ali pelo contador. O contador faz uma espécie de declaração, né, atestando que você tem aquela renda, é uma renda não registrada em carteira, um serviço autônomo, mas que é uma renda que você tem ali que complementa os seus gastos. Isso pode ser usado para aumentar essa margem ali de 30%. E aí sim, desde que você aumente o valor da entrada ou comprove essa renda extra, você pode, nessas condições que foram colocadas aqui, ser aprovado no financiamento. Então, pessoal, a apresentação é essa. Esses slides vão estar disponíveis no Classroom, ali em material de apoio. Estar disponível para você assistir quantas vezes precisar. E alguns comentários a mais, algumas dúvidas a mais que vocês tenham, além dessas que eu coloquei aqui, aí vocês vão me procurar no horário de aula, ali pelo Meeting, e a gente pode trocar mais alguma ideia.